Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo na implementação da rota, a gente agora vai fazer de fato a verificação para ver se a nossa rota existe, tá? Então para isso, como nós podemos ver aqui, ó, nós temos um índice, né? Como eu mostrei na lista rotas, lista callback e lista proteção, que os índices são iguais. O 1 aqui é usuários/login, o 1 usuários/login. E o 1 aqui é referente à proteção do login, se é true ou se é falso, tá? Então o que é que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa verificar dentro do array lista rotas qual o índice da nossa rota, isso se ele existe, tá? Então se ele existe, a gente vai pegar o lista callback referente a ele e o lista proteção referente a ele. Então, como é que a gente pode fazer uma pesquisa dentro de um array? Vamos atribuir aqui a variável índice, tá? Para fazer uma pesquisa no array, a gente usa a variável array search, tá? Que a gente aqui informa o que é que a gente vai pesquisar, o que é que a gente vai pesquisar dentro do array. A gente vai pesquisar a nossa rota. E qual o array que a gente vai pesquisar a nossa rota? O nosso diz lista rotas, tá? Feito isso aqui, vamos dar um var dump índice, tá? E vamos executar esse código aqui para ver o que é que vai dar. Vamos lá. O usuário login, ele já deu um erro aqui. Erro rota list rotas, porque não é list, faltou o a, lista rotas. Executamos ele me informou que está no índice 1, ok? Ele está no índice 1, então a rota existe. Se eu acessar aqui a rota logar, ele vai me retornar um falso, certo? Então a rota não existe. Então eu preciso primeiro aqui verificar se o índice é maior que 0, tá? Se ele for maior que 0 é porque ele existe. Então se ele existe, eu agora tenho como pegar o nosso callback, que eu vou atribuir também a uma variável. Por quê? Porque agora eu sei que o meu callback ele está na minha lista rota, na minha lista callback, no meu índice, certo? Que é o mesmo índice aqui que está a minha rota, só que ele está em outra lista. E eu também tenho a minha proteção, que eu sei que ele está na lista proteção, no meu mesmo índice, certo? Então agora eu tenho aqui o meu índice, eu tenho o meu callback, eu tenho a minha proteção. Se eu executo isso, primeiro deixa eu mudar aqui a minha rota, que não é logar, é login. E agora ele foi, tá? Então eu tenho aqui o meu índice, tenho o meu callback e tenho a minha proteção. Deixa eu só voltar aqui para a gente corrigir esse probleminha aqui. Tá, ele só está dizendo que ele não conseguiu setar as variáveis, porque índice, o logar não existe, então ele não conseguiu setar aqui as variáveis. Então para resolver esse problema aqui eu posso fazer o seguinte, posso informar que o meu callback aqui é nada, e posso informar que a minha proteção aqui também é nada, certo? Fazendo isso aqui eu resolvo aquele problema lá. Já que o meu índice não existe, o meu retorno do callback e da proteção aqui é nada. Então vamos lá. Dando continuidade, a gente agora vai fazer o seguinte. No nosso callback, a gente vai... Deixa eu pegar uma rota aqui que existe. No meu callback, a gente vai precisar fazer um explode nele para a gente poder saber o que é a classe e o que é o método que a gente vai utilizar. Então aqui mesmo a gente pode fazer um explode com os dois pontos nele. Isso vai tornar o meu callback um array, certo? Aqui tá. Eu agora tenho um array com índice 0 usuários e o índice 1 login. Índice 0 é a minha classe, índice 1 é o meu método. Dando continuidade,
a gente agora vai fazer algumas verificações aqui. Primeiro de tudo, a gente vai setar duas variáveis. Uma variável classe, para facilitar aqui a nossa vida, índice 0, tá? E o método, que é o índice 1. Isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida. Então o que é que a gente faz aqui agora? Primeiro a gente vai verificar se essa classe existe, tá? Então se class exists, tá? Qual a classe? Class. Se ele existir, ele vai entrar aqui nesse if. Então vamos dar um retorno aqui, var dump classe existe. Então a minha classe login, minha classe usuários, perdão, ela existe. Então se eu mudar aqui, errar, colocar usuário, o que é que vai acontecer? Ele não vai cair no existe. Ele está caindo só nesse var dump aqui. Vamos comentar. Usuário o não existe, certo? Se eu colocar aqui usuários, ele existe. Então ele está caindo certinho aqui nessa verificação. Então agora o que é que eu preciso verificar aqui? Agora eu preciso verificar o método. Existe uma função para isso, que é method exists, tá? E aqui eu informo o método, se esse método existe ou não. Que no caso o método aqui, pessoal, ele não é o meu método HTTP, post, put, delete, get, tá? É o método da minha classe, é a função aqui, ó, é a função da minha classe, tá? É isso aqui que ele está verificando. Então, se esse método aqui existe, eu vou informar aqui que o método existe. Executando isso aqui, método exists, ele requer dois parâmetros, tá? É porque ele requer aqui a classe, tá? Ele requer a classe que tá esse método e o método. Eu verifiquei se a classe existe, agora estou verificando se o método existe. Faço isso aqui, o método existe, beleza? Então caí aqui. Quando eu caio aqui, eu agora posso chamar esse meu método. Então como é que eu faço para chamar esse método? A gente vai precisar fazer uma coisinha aqui. Como não tá mais, como agora os meus métodos, eles não estão mais estáticos, eu preciso instanciar a minha classe. Então como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou colocar instância classe, tá? Eu vou criar uma variável aqui com o nome instância classe, instância class, e vou instanciar a minha classe. O que é a minha classe? Classe. Posso fechar e abrir o parênteses aqui, normal, tá? Ele vai entender. E dessa forma aqui eu instancio minha classe. Opa, instanciei a classe. E agora? Como é que eu chamo meu método? Como é que eu coloco o método para funcionar? A gente tem uma função que é call user func array, tá? E essa função aqui a gente vai precisar retornar ela. Return, certo? Ela recebe dois parâmetros, que são dois arrays. Então no primeiro array, vou até colocar assim, a gente vai receber a classe que foi instanciada, não é mais o class, a gente vai receber agora a classe instanciada, tá? E vai receber o método. Então a gente está dizendo a ela, por favor, carrega aí para mim um método da classe que eu instanciei. E no segundo array aqui, a gente vai mandar parâmetros, tá? A gente vai mandar aqui parâmetros. Então vamos mandar aqui param. Por enquanto, o meu param não vai ser enviado nada. Então
Da forma que está aqui, já é para ele estar funcionando. Então a gente vem aqui no nosso login, envia a requisição. Ele está dando erro aqui na linha 45 do rotas. Deixa eu ver o que foi que eu esqueci. Esqueci aqui o ponto e vírgula na linha 44, tá vendo? Ó? Ele deu erro na linha 45, mas o erro estava na linha 44. Tem que prestar atenção nessas mensagens. O que é que ele está dizendo aqui? Que tem um fechar a chavezinha aqui inesperado, porque ele espera que antes disso aqui venha um ponto e vírgula. Então é na linha anterior, tá? A gente executa isso aqui agora. Agora ele está me dando aqui a informação de falta informações. Esse falta informações ele está vindo já aqui da minha classe usuários. Se a gente vem aqui, deixa eu colocar para o lado de cá, fechar esse. O falta informações ele está aqui, ó. Por que ele está dando esse erro aqui? Porque eu não estou informando o login e não estou informando a senha. Então eu preciso agora informar o meu login e minha senha. Para isso eu vou usar aqui um content type, tá? Do tipo formulário, e vou mandar agora para ele o meu login, Neto Costa, e vou mandar a minha senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu mandando isso aqui agora, ele já está funcionando. Ele já está me retornando aqui as minhas informações. Então, se eu vier agora aqui no clientes, informar o authorization bearer, acho que é assim que se escreve, informar aqui o meu token, enviar, ele não está funcionando esse aqui. Por quê? Ele está dando um erro lá na rotas, na linha 33, tá? Rotas, linha 33. Ele está dizendo aqui que a minha classe, na minha 33, ele está dizendo que não existe o callback 0. Então vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Vamos dar um var dump no meu callback e vamos ver o que é que ele está trazendo nessa variável. Ele está trazendo usuários login. Opa, por que ele está trazendo usuários login? Ah, eu cliquei aqui em cima, tá? Vamos lá. Deixa eu comentar aqui para eu já não me atrapalhar. Pronto. Isso aqui eu já executei, já tenho o meu authorization aqui, tá? Eu agora quero entender o porquê que ele está dando isso. O meu callback aqui, ele está retornando nada. Por que ele está retornando nada no clientes lista? Vamos no index, clientes listar, tá? Eu não tenho a rota. Mas e agora? Por que está dando um erro, esse erro aqui, se a minha rota não existe? O que é que a gente pode fazer aqui para se a rota não existe? Se a rota não existe, a gente pode colocar para ele cair aqui. var dump, rota não existe. Vamos ver se dá certo assim. Ele retornou aqui, ó, rota não existe, tá? Então agora eu preciso verificar esses erros aqui, porque está acontecendo. Como é que a gente pode ocultar esse erro? Na linha 35, callback 0. Então a gente pode fazer aqui um set. Então a gente faz o ternário para ver se ele existe. Se ele existir, ele vai, se ele existir, se ele tiver setado, tá? Se ele tiver atribuído, ele vai retornar ele mesmo. Senão não vai retornar nada. Mesma coisa a gente pode fazer aqui nesse outro, para resolver esse problema aí dessa mensagem de erro. Se a gente ocultar isso aqui agora e executar, ele vai retornar só que a rota não existe. Ok? Então já conseguimos ocultar aqui uma mensagem de erro, conseguimos tratar o nosso erro. Esse vídeo já está com quase 15 minutos, então vamos dar uma pausa por aqui. No próximo a gente continua.